Olá para todos, Bezalel Hashem, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as questões históricas dos Templários, como certos historiadores veem as coisas e a história pela ótica da Ordem. Lembrando, a Ordem, ela é diretamente descendente da Ordem Templária, depois virou Ordem de Cristo em Portugal, depois a Ordem de Cristo veio para o Brasil. E aqui no Brasil, nós construímos o Brasil. E isso é muito importante para mim, porque eu sou um descendente de Dom Nuno Alves Pereira. E para nós é um motivo de muito orgulho, apesar de não termos, de ser de uma parte do ramo da família que não tem a ver com a questão dinástica de Portugal. E sou um descendente também de Andrelino Alves Pereira, barão do Pajeú. Aqui meu tatatataravô. Aqui a nossa família, meu pai, eu, meu irmão, minha irmã, minha sobrinha. E a gente sempre teve ligado, meu pai com o vice-presidente, o Alckmin. Enfim, somos pessoas simples, mas sempre estivemos aí. Minha mãe, descendente direta de Dom Nuno, Dona Nedzra, Dona Neuza, né, como está aqui registrada, mas o nome hebraico é Nedzra. Então nós preparamos aí um pouquinho de material para vocês estudarem. E a Ordem Templária ela é muito importante porque nós somos discretos, nós temos trabalhado através dos anos, dos séculos, para manter o caminho, né, direto aqui no nosso país, ajudando o nosso país na melhor maneira que podemos, assim como espiritualmente, né, e com ações muito diretas também, assim como também temos atuado no mundo todo de forma discreta. Muitos historiadores acham que não existimos ou que não é assim que funciona, ou que são falsos, ou que isso e aquilo. Isso não importa, nós estamos trabalhando e muito. E aqui nós vamos falar sobre essas questões dos baús que vieram para o Brasil, desde a época da França e tudo mais. E um desses baús está conosco. Então, um grande prazer receber todos aqui. E lembrando que nós, falando no baú, olha ele aí, e nós alimentamos certas coisas no mundo sem que o mundo saiba. E é assim que funciona, né? Seguimos em frente. Olá, saudações para todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a Yahushua HaMashiach, do trono de Davi e da Virgem Maria para todos vós. Amém. Irmãos, como todos sabemos, nós somos descendentes dos Templários e estamos aqui novamente através da Ordem de Cristo. As guildas de construtores de castelos e catedrais, que eram os antigos pedreiros, que se chamavam então maçons, e esses pedreiros, eles tinham uma ligação muito forte com a Ordem Templária e também com a Ordem Hospitalária, porque eles construíam castelos, fortificações e catedrais, e eles então estudavam essas questões também. Eu já vi todo tipo de besteira que os templários trouxeram, as construções góticas, os segredos, já existiam desde a época de Cluny, muito antes dos templários construírem catedrais góticas. As catedrais clunienses já tinham todos os aspectos arquitetônicos da construção gótica. Depois nós vamos conversar sobre essas ordens de Cluny, a Cisteaux, os irmãos cistenienses, né? E todos a ordem de São Francisco e a ligação com a ordem do Templo. O templário é um cavaleiro de nosso Senhor Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach. Nós só servimos a Ele. Não temos obediência para nenhuma potência terrestre. Baruch atah Adonai. Todo o problema da queda dos templários com os franceses constituía nas ambições do rei Filipe. O rei Filipe é uma espécie
de monarca que já era uma espécie de, como eu posso falar, é um antecedente do que seriam hoje os estadistas modernos. Né? Então, é por isso que a gente fala que o mundo jaz no maligno. Né? Então, quando a gente fala de governos, de tudo isso, a gente vai bater muitos papos, quais são as visões políticas dos templários, tudo isso eu vejo as pessoas falarem, estar falando, envolvendo os templários com a esquerda, com a direita, com tudo isso daí. Nós templários, nós temos um partido só, Jesus Cristo. Não tem outro partido. Não servimos a nenhum governante desta terra. Nossas espadas estão para defender a cristandade. Não servimos a homens, somente a Deus. Então, em 1312, o rei Filipe o Belo começou com o seu processo contra os templários e a sua ganância. Houve várias reuniões, várias tentativas do rei de juntar as duas ordens, os templários e os hospitalários, sob o seu comando. Veja bem, não era uma questão da fusão entre as ordens sobre isso. Os templários e os hospitalários nunca tiveram problemas sobre isso. Mas era uma questão do rei Filipe comandar as ordens. E se ele comandasse as ordens, ele tinha todos os exércitos da cristandade nas mãos, além dos dele. E já tinha parte também, porque a França e a Inglaterra, elas sempre se embolaram numa guerra sem fim, Ora os reis franceses mandavam na Inglaterra, ora não, enfim. Sempre foi muito complexo a relação das duas casas reais. E os templários, eles se opunham a esse tipo de hegemonia, de poder. Então o rei Filipe moveu esse processo. Só para a gente ter uma ideia da perfídia da sua traição, o Jacques de Molay era tutor, era como se fosse compadre do rei, porque ele era tutor de um dos príncipes e era padrinho de um desses príncipes. Então ele era meio que parente do rei, apesar de ser de baixa nobreza. E mesmo assim o rei, numa perfídia enorme, mandou prender todo mundo, convidou o grão-mestre para nesta festa no seu castelo. Então tivemos a prisão dos templários lá, dos principais líderes. A partir deste momento, então, houve todo um processo, houve tortura, houve todo um tipo de baixa. Hoje em dia as pessoas falam, por exemplo, da questão do Brasil, da Revolução de 64, 68, tudo, os processos dos anos de chumbo, Então, sob tortura, qual é a verdade que se extrai? Que você quer ouvir, porque o torturado, ele fala aquilo que o torturador quer ouvir para ele parar de ser torturado, ponto final. É muito difícil extrair a verdade sobre tortura. Enfim, então foi isso que aconteceu na época, mas a ordem, então, ela teve uma sanção papal na época, mas o Papa Clemente se arrepende dessa sanção e depois, num documento somente achado depois do ano 2000, chamados os Pergaminhos de Chinon, dentro do Vaticano, estava lá escondido por uma historiadora, ela achou esses documentos e provava a inocência dos templários de todas as acusações que o rei havia feito para a nossa Santa Ordem. Os templários, sobre os Cavaleiros de Cristo. Então, o rei Filipe o Belo e a sua perfídia e a sua traição, ele mandou prender todos os principais templários da França, da preceptoria do templo na França, que existe até hoje na França. E apesar que hoje é um museu, aberto a todos, mas o grão-mestre, na sua sabedoria, ele já havia premeditado essas situações. Então, antes que o grão-mestre fosse preso ou qualquer coisa assim, ele mandou retirar todos os tesouros da Ordem da França para outros lugares. Então, 9 carroças deixaram
a preceptoria na calada da noite e se dirigiram para locais diferentes. Então, dentro da nossa ordem, nós falamos 3 para o Oriente, 3 para o Ocidente. A parte mais ocidental da Europa era Portugal. E isso é importante porque a ordem ela é muito mais ligada a Portugal do que a França. Na fundação dos Templários, 3 cavaleiros eram portugueses. 3 cavaleiros eram de Flandres, eram belgas, eles não eram franceses. Aliás, Flandres e a França nunca se deram. 2, né, são 9 cavaleiros os que fundam, mais um nobre, que a gente vai estar falando sobre isso, que era o Duque de Champagne, né, da região, que ele era francês. O resto eram todos não eram franceses, né? Eram espanhóis, portugueses e belgas. Então, e tinha um inglês. Muito bem, então olha só a importância da nacionalidade desses primeiros irmãos. A gente depois vai conversar sobre a fundação dos Templários lá em Jerusalém. Mas a questão sempre foi muito mais para Portugal do que para a França. Todo mundo, a França era chique, porque era uma potência afinal, mas o reino templário foi Portugal. O imperador, com os primeiros cavaleiros templários portugueses, eles fundaram Portugal. Porto Cálice, o Porto do Cálice. Nossos irmãos ultramarinos. Então, e fundaram depois aqui o Brasil. A gente vai conversar sobre tudo isso, porque essa cruz que está aqui no meu peito é da Ordem de Cristo, das caravelas, a cruz da bandeira que está em São Paulo e na maior parte de todos os estados do Brasil. Sim, nós somos uma nação templária, com o projeto e criação dos templários. Se você tem críticas ao Brasil e todos esses problemas que nós temos, e tem muitos problemas aqui no Brasil, como tem muitos problemas no mundo inteiro, o mundo jaz no maligno, o mundo pertence ao maligno. Assim nos disse nosso Senhor Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, o Rei dos Reis. Um desses lugares foi Portugal. Porto Cálice, Portugal. Que linda esta terra, banhada por mares, cantada pelos poetas e defendida pelos lusos, pelos poderosos guerreiros que mantiveram os mouros e o domínio islâmico longe da cristandade. Nada contra meus irmãos muçulmanos, mas contra a sua política de dominação. Essas carroças elas foram até Portugal e lá foram entregues ao amabilíssimo rei Dom Dinis I. E em 1318 se funda a Ordem de Cristo. Descendente dos Templários, que já estavam em Portugal, através do nosso amabilíssimo mestre Gualdim Paz, Dom Gualdim Paz, um dos maiores guerreiros de toda a cristandade. E lá, em Portugal, no reino construído para guardar o cálice do nosso Senhor, nossa ordem prosperou. Aqui na Europa. E dali pudemos tecer todas as estratégias para manter o reino de Deus na terra.